E aí, beleza? Esse é o resumo do livro A Verdadeira Espiritualidade do Francis Schaeffer. Nós estamos no 8º capítulo, que se chama Livres da Consciência. Até agora a gente abordou várias questões sobre a vida cristã, sobre como essa dinâmica funciona, mas agora a gente vai abordar esses mesmos aspectos na aplicação prática delas em questões muito amplas da própria vida cristã, né? Ou da realidade em si. A Bíblia, ela nos previne de algumas coisas que são nocivas à fé cristã e à saúde espiritual. Uma delas é o perfeccionismo, né? De você acreditar que você pode ser perfeito e essas coisas. A primeira que o Schaeffer aponta é o perfeccionismo da segunda bênção, né? Você aceita Cristo e depois de você já ter aceito a Cristo, você precisa de uma segunda bênção para que você se torne perfeito, né? Alguma bênção secundária que é adicionada na sua vida te torna perfeito, né? Essa é uma segunda experiência, às vezes até muito relacionado a essa coisa do pentecostalismo, né? E outra coisa também que ele aponta é a questão até que o John Wesley chegou a acreditar um período da caminhada cristã dele, depois ele acabou abandonando, mas é que é o perfeccionismo dos erros visíveis ou dos erros conhecidos. Qual que é essa ideia? De que você pode ser livre e totalmente perfeito no que tange os erros que as pessoas conhecem, que são visíveis e essas coisas, né? Mas qual que é o problema disso? O que é um erro conhecido? Ou seja, né, eu vou ser perfeito de todos os erros conhecidos. Mas o que realmente é conhecido ou conhecível na vida cristã? Isso é um problema gigante, porque como você vai enxergar um erro na outra pessoa? Ou o que define o que é ou não é um erro na outra pessoa? A gente já vê que isso se torna um relativismo muito grande nessa questão que é o erro, que é o pecado. E se a gente pegar e então abordar esse tema, né, de o que é conhecível, a psicologia, e o Schaeffer vai apontar que isso foi um acerto, né, na psicologia. A psicologia moderna aborda o assunto como se o ser humano fosse um iceberg e o que é visível é só a ponta dele que fica para fora da água, que é 1/10, e o resto dos 9/10 fica tudo para baixo, submerso, e as pessoas não conseguem ver. Ou seja, a totalidade de um iceberg fica a 90% escondida e só 10% visível e palpável, né? E o Schaeffer vai apontar que essa questão é verídica, né? Que isso reflete esse ponto que a psicologia moderna trouxe, ele reflete a realidade da pessoa e, né, do ser humano em geral. Mas aí, se isso é realmente verdade, né? Como que a gente vai santificar a nossa vida? Eu sou perfeito no que tange as coisas visíveis. Então você não é perfeito, né? Porque 90% do seu ser tá tudo invisível. Essa perfeição é totalmente falida e não é nada por esforço humano que nós alcançamos a perfeição ou caminhamos para a perfeição, né, sendo santificados, mas é tudo pela força de Cristo. Ele nos santifica. E eu não posso, depois dele ter me santificado, pegar, não, eu me santifiquei. Agora o mérito é meu, ou seja, né, Deus faz a obra e eu roubo esse mérito todo para mim. E essa questão do pecado no crente é terrível, porque quando o crente vive em pecado, ele não consegue revelar e mostrar a glória de Deus através da vida dele, porque a vida dele em pecado se iguala à vida de um ímpio, de um infiel, né? Que vive em pecado. E essa vida em pecado não é bela, não mostra beleza, não tem cor, não tem vida, não é essa coisa que você pode contemplar com felicidade esses elementos da vida, porque eles são totalmente caídos e eles não vão mostrar nada de bom. E esse ponto nos leva à mesma conclusão que João traz nas cartas dele, né? E aquele que anda em trevas, né, ou aquele que é mentiroso, que permanece nas trevas, não tem comunhão com Deus. É impossível você caminhar nas trevas e ter comunhão com Deus, porque Deus é luz. E aí um cristão que provavelmente você e todos os cristãos que você conhece vai se enxergar e vai enxergá-los e você vai falar, mas eu errei, eles erraram, a gente viveu num período, numa vida de pecado, mesmo sendo cristão. Como é que a gente vai consertar isso que aconteceu? Não? Como é que a gente, quando igualamos a nossa vida com a de um ímpio, como que a gente vai se distinguir novamente para que a nossa vida seja bela? E é do mesmo jeito que a conversão, né? Você se arrependendo, mortificando a sua carne e aceitando a vida de Cristo e o sacrifício de Cristo em você.
você, né? E voltando naquele ponto, morrendo na cruz de Cristo, que é uma coisa negativa, primeiro, e logo depois vem você viver as qualidades cristãs, é algo positivo, que Cristo já te justificou e agora que você é liberto de todo aquele pecado, agora você pode viver para Cristo. Mas tem uma diferença da justificação e da santificação, né? Porque a justificação foi no passado, Cristo já fez, e a santificação são as mesmas, a santificação são as mesmas coisas da justificação, só que momento após momento. A justificação foi a morte de Cristo e a santificação, ou seja, você é declarado santo, e o estágio, ou o período de santificação é a morte de Cristo agora, momento após momento, ou seja, você morre em todos os momentos mortificando a sua carne. E a parte positiva é que você é santificado, ou né, você modifica todo o seu padrão de vida de acordo com Cristo. Com todas aquelas coisas positivas que Deus mostra através dos escritores bíblicos, nos evangelhos, nas cartas de Paulo e as qualidades cristãs. E quando um cristão peca e ele sente esse peso, ele não está sendo julgado, né? Quando o cristão peca e ele sente um peso pelo pecado e ele olha a vida de pecado dele, isso parece uma punição, mas ele não tem um cunho de punir, mas sim de corrigir e reencaminhar o cristão pro lugar correto, né? Porque se ele não tivesse noção nenhuma do que ele fez foi errado, ele continuaria naquele caminho. Mas Deus se utiliza do mesmo elemento, né? Que é uma coisa negativa para a pessoa, para que ela entenda, para o cristão, para que ele entenda que o que ele fez é errado e se volte pro caminho correto. Já nos ímpios, não é simplesmente uma correção, mas realmente punição do ato que ele fez. Em partes, né? Porque o resto da punição vai vir tudo no inferno. E o que isso nos traz? Que se você entendeu tudo isso, né, que foi dito, que o Schaeffer traz, então você precisa viver uma vida pura, mas quando tem algum erro na sua vida, você precisa aplicar a cruz de Cristo nela e, né, a ressurreição de Cristo, que você também restou com Cristo, também nessa questão do pecado que está na sua vida, ou que passou pela sua vida. E aí, dessa forma, você é justificado e você vive a santificação. E se mesmo assim, depois de todo esse processo, a sua mente te acusa, você tem que aplicar a verdade de Cristo na sua mente. Você tem que rebaixar a sua mente até ela ser escrava da verdade de Deus. Porque se ela não está acreditando em Deus, ela está acreditando na mentira. A sua mente não foi ensinada a viver no padrão de Deus, no padrão de Cristo. Então você precisa martelar essas verdades de Deus na sua mente até que ela se enquadre no padrão de Deus, que é o padrão da realidade e o padrão da verdade factível que aconteceu. Né? Jesus se justificou e você pode aplicar isso na sua vida e com certeza na sua mente. Sua mente pode até tentar se ludibriar, se enganar, mas aí o que você faz? Você pega a cruz de Cristo que realmente aconteceu, o fato da cruz de Cristo, né? Do mesmo jeito que quando uma coisa acaba de acontecer e uma pessoa tinha falado que não ia acontecer e a outra tinha falado, não, vai acontecer, e fica essa rixa, né? Logo depois que o fato acontece, a pessoa que estava certa, ela pode pegar esse fato e jogar pro seu opositor, né? Falando, ó, aí, ó, viu? Aconteceu, eu tava certo. Do mesmo jeito você tem que fazer com a sua mente. Vai pegar a cruz de Cristo e esfregar na sua mente, esfregar na sua consciência até que ela aceite a realidade. E Cristo é Deus, Ele morreu no meu lugar e Ele já me justificou e eu posso ficar livre da minha consciência se ela me acusa, porque Cristo é muito mais real do que qualquer variação da minha mente ou da minha consciência. Agora, se mesmo depois disso você ainda acha que mas eu acho que aquilo que eu fiz é muito feio, é muito terrível e acredito que esse pecado aí Cristo não deve ter perdoado. Se você pensa desse jeito, significa que você diminuindo o poder da cruz de um modo que você consegue fazer algo muito maior do que Deus. Ou seja, o Deus onipotente criou todo o universo, criou uma criatura infinitamente limitada, muito menor do que ele. Essa criatura infinitamente limitada conseguiu fazer alguma coisinha na vida dela, conseguiu fazer alguma coisa pequena, insignificante na vida dela, que o Deus Supremo nunca vai conseguir desfazer, ou refazer, ou ajustar. Ou seja, quer dizer que você é mais importante que o Deus do universo que criou todas as coisas. Se você acha que você fez qualquer coisa na sua vida e que Cristo não consegue perdoar, você está diminuindo
o Deus criador de todas as coisas para debaixo do seu pé. Mesmo que você, não, mas eu sei que Deus, ele é muito maior e tal, não sei o que. Mas se você não acredita que ele tem poder para perdoar seu pecado, você tá pisando na cruz de Cristo e no próprio Deus. Ou seja, todas as vezes que sua mente tentar te ludibriar, você precisa pegar a grandeza de Deus e da cruz de Cristo, que foi o sacrifício, e esfregar na sua mente, na sua consciência, em qualquer argumento que tente combater a verdade de Deus. Beleza, esse daí foi o 8º capítulo sobre a liberdade da consciência. Até o próximo.